no ar. Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler hoje é o texto do profeta Oséias, no capítulo 1, todo o capítulo 1. E depois vamos fazer uma panorâmica, né, do livro de Oséias. Diz o texto, capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filhos de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se, e tomou a Gomer, filho de Diblaim, e ela concebeu-lhe e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e eu os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz a um filho. E ele disse: põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, e constituirão sobre si uma única cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Livro do profeta Oséias, o capítulo 1, completo. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes do programa O Poder da Palavra. Trazemos aqui o profeta Oséias e o tempo em que Deus o chamou para profetizar. O ano era provavelmente ali de 750, entre 750 e 715 antes de Cristo. O período histórico onde aconteceu o ministério profético de Oséias começou provavelmente no final dos reinados de Jeroboão II no Reino Norte e de Osias no Sul, e terminou no início do reinado de Ezequias no Sul.
o início de seu ministério ocorreu durante um período de expansão e prosperidade nos dois reinos. A Assíria estava preocupado com as suas fronteiras norte e leste, e os arameus também se encontravam numa situação debilitada. Assim, queridos, Israel não sentia a pressão que normalmente era exercida nas suas fronteiras ali no norte, conforme pode ser visto na profecia de Amós, que surge nesse período. O aumento da prosperidade da terra não levou ao aumento da fidelidade a Javé, mas antes ao ateísmo e abuso de poder e também aos privilégios. A gente aprende alguma coisa aqui nessa introdução, que muitas das vezes o ter muitos bens materiais traz como consequência um esfriamento espiritual. A pessoa começa mais a acreditar naquilo que ela tem, nas suas posses, e a não depender mais de Deus. Pelo menos esse é o contexto. Esse é o contexto onde Oséias é chamado a profetizar. Oséias, que não é conhecido muito bem, além do seu livro. A única informação que nós temos, nós obtivemos do livro, que vem dos primeiros 3 capítulos. Não há qualquer dúvida acerca do tema ou da mensagem dos capítulos. Os oráculos proféticos refletem um antigo e notável uso da analogia entre o casamento humano e a relação de Deus com o seu povo. A rebelião de Israel contra o seu cônjuge divino reflete, meus irmãos, na infidelidade da esposa de Oséias. Os filhos deste casamento conturbado são chamados por nomes simbólicos, indicativos do rompimento da aliança entre Javé e Israel, conforme nós lemos aqui no texto, sobre os nomes dos filhos de Oséias com Gomer. Jezreel, Deus semeia. Loruama, desfavorecida. Loami, não meu povo. Juntos, eles falam de juízo de Deus. Juntos, eles falam de castigo de Deus. Por quê? Porque Deus, então, pediu para Oséias casar com uma prostituta. Porque isso simbolizava o povo de Deus, quando adorava seus ídolos, quando eram infiéis à lei de Deus, o peso daquilo era o mesmo peso da prostituição. E Deus então levanta Oséias, chama Oséias de uma maneira tão radical, tão forte, para nos chamar a nossa atenção. O profeta nos apresenta uma grande quantidade de metáforas concernente a Deus e a sua relação com o seu povo, das quais apenas algumas nós vamos abordar hoje nesta mensagem. A aliança, por exemplo. Apesar das diferenças e como ocorre com todos os profetas, a aliança em particular, a aliança mosaica, está na base e motiva muitas das mensagens de Oséias. O entendimento da mensagem do livro de Oséias depende do entendimento da aliança lá do Sinai. O livro contém uma série de bênçãos e uma série de maldições de Deus anunciadas a Israel através de Oséias. Cada bênção ou maldição está baseada num tipo correspondente dentro da lei mosaica. O casamento de Oséias. Vimos anteriormente em Oséias o homem, o uso simbólico teológico do casamento do profeta. Oséias foi ordenado a se casar com uma mulher cuja deslealdade representava a infidelidade de Israel em relação a Deus. Embora Oséias tinha sido um dos primeiros a estabelecer desse modo a conexão
Então a relação entre o casamento humano e a aliança divina humana foi de tal modo estabelecida que continuou a ser usada ao longo das Escrituras. Queridos, existem apenas duas relações que são de fato exclusivas: o casamento e a aliança. Não se devem admitir concorrentes em nenhuma relação. Portanto, a promiscuidade sexual da esposa de Oséias se comparou, meus queridos, à promiscuidade religiosa dos israelitas. Embora o profeta Oséias explore a relação entre um casamento arruinado e a idolatria, principalmente nos 3 primeiros capítulos, ela não está ausente no restante do livro. E aí, com isso, vem o julgamento e vem a salvação. Desde o estabelecimento da aliança, essa aliança que é simbolizada pelo casamento, então ocorre o julgamento de Deus sobre um Israel desobediente, mas também a esperança da futura salvação por Deus. A desobediência de Israel manifestou-se de muitas formas, mas subjacente a tudo encontrava o quê? A apostasia do povo. Em particular, queridos, é bom prestarmos atenção, porque foram os líderes de Israel que desviaram o povo. Os sacerdotes, os profetas, os governantes políticos. Consequentemente, o povo de Deus será destruído. Por quê? Porque aqueles que são incumbidos de trazer o conhecimento não estavam agindo desta forma. E o povo seria destruído por faltar conhecimento. A falta de confiança em Deus também se manifestou pela prontidão do povo em fazer alianças estrangeiras. Já não tinham conhecimento, mas estavam abertos a outras alianças que não a do povo de Deus, que não a aliança com Deus. Eles fizeram essas alianças para tentar resolver os seus conflitos políticos, em vez de confiar no Deus soberano que prometeu protegê-los. Ou seja, querem resolver as coisas instantaneamente, querem resolver de um dia para o outro, não importa-se como. Assim estava aquela sociedade, aquelas pessoas. Ao invés de confiar no Senhor, preferiram fazer alianças com povos estrangeiros, povos aos quais o Senhor havia proibido. Bom, isso aqui é uma introdução, tem algo mais, mas nós podemos, nessa primeira introdução, tirarmos alguns ensinamentos para o nosso tempo. Uma vez que esse livro, inclusive os pesquisadores entendem como um livro bem complexo, né, para se estudar, mas não impossível. Queridos irmãos, como diz o texto, como nós começamos a ler, no capítulo 1, já dá um panorama do que será o restante do livro. Quando o Senhor diz ao profeta: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição. Por quê? Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Este talvez seja o versículo-chave que vai desenrolar todo o livro de Oséias. A terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Ou seja, a partir do momento que as pessoas, a sociedade, os homens, o ser humano, ele se desvia dos caminhos do Senhor. Isso soa como prostituição, uma abominação ao Deus que é todo santo. É desta forma que Deus vê
esta negação pelo reino, esta aversão pelas coisas dele. E este desvio nós precisamos entender. Os que conhecem e se desviam, e aqueles que têm tudo para encontrar-se com o reino e buscam outros caminhos, desviando-se desse encontro. Aqueles que ficam adiando, aqueles que ficam justificando que não precisam do Senhor, que Deus está com ele, que Deus está na sua vida, mas não trazem em si uma reflexão profunda do que significa Deus estar na sua vida. Usam como uma espécie de talismã, de protetor, de alguma simpatia. É como se Deus fosse uma simpatia, a pessoa se benze, a pessoa faz uma oração do Pai Nosso, a pessoa faz uma prece para algum santo e termina isso em nome de Jesus, e ela acredita que então isso a protegeu. Isto já garante a salvação. Isto seria o correto a se fazer. Mas, folheando as palavras das Sagradas Escrituras, nós sabemos que este não é o procedimento. Não é desta forma que acontece a salvação de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós podemos estar nos enganando a nós mesmos. O texto vai discorrendo, meus irmãos, de algumas exortações, alguns momentos que nós precisamos parar e observar se a nossa geração também não está deixando os caminhos do Senhor. A desobediência de Israel, queridos irmãos, se manifestou de muitas formas. O povo caiu na apostasia. O povo conhecia Deus. O povo tinha conhecimento da lei de Moisés, ou seja, da lei que Deus deu a Moisés. E se afastou dessas leis. E se afastando dessas leis, soou como prostituição. Oséias 2, versículo 2. Contendei com vossa mãe. Contendei. Porque ela não é minha mulher. E eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate de sede. O texto é forte, querido. Versículo 4. E não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituição. Faça uma ligação, meu irmão. Deus está falando justamente da negação do povo dele para com ele. Deus está falando nesses versículos de um povo que afastou-se da sua lei, afastou-se dele. Versículo 5. Porque sua mãe se prostituiu, ou seja, o seu povo se prostituiu. Aquela que os concebeu, ouve-se torpemente porque diz: irei atrás dos meus namorados, que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Ou seja, atrás das outras nações que adoravam outros deuses. Esta é a prostituição. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de sebe para que ela não ache as suas veredas. Versículo 7. E irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançarás. E buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. É Deus falando para o seu povo. Portanto, versículo 9, tornar-me-ei, e a seu tempo tirarei o meu grão e o meu mosto no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriam a sua nudez.
E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém as livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. Sabe, meus irmãos, entre dentro desse texto, Deus está falando com o seu povo. O seu povo que o abandonou, que se desviou, que o negou por causa das coisas do mundo, das alegrias, dos prazeres do mundo. Então, as bênçãos serão retiradas daquele povo. Eles não farão mais uso da bênção, porque eles correram atrás de outros deuses, de seus próprios interesses. E é isso que Deus está dizendo. Versículo 12. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Deus está falando que aquele povo andava atrás de outros povos por causa de alimento, por causa dos bens materiais. Em contrapartida, adoravam os deuses deles, respeitavam os seus cultos, se adornavam para os seus deuses. E Deus está dizendo que andaram atrás dos seus namorados, mas de mim se esqueceu. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Ele fararei ao coração. Ele darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Baal. Queridos, é incompreensível o amor de Deus. Apesar das prostituições de todos os povos, Deus ama o seu povo e os quer levar para um tratamento, e os quer levar para um lugar onde este povo venha a depender somente dele. Este é o tempo de esperança. Queridos, não é diferente do nosso tempo. Nós vivemos um tempo onde os povos correm atrás do seu próprio sonho, dos seus próprios prazeres, tentam de tudo quanto é lado se satisfazerem, se sentirem bem, se sentirem felizes, abastados materialmente, abastados socialmente. Muitas das vezes não se preocupando se para isso tem que se prostrar diante de ideologias, de falsos deuses, de ideologias, de modismos. E até mesmo muitos frequentam templos cristãos, mas o seu coração estão distantes do Senhor. Oséias é levantado em uma sociedade que havia esquecido de Deus. Oséias é levantado e chamado por Deus para se unir com uma mulher prostituta. E nesse relacionamento tiveram 3 filhos, e eles eram filhos de prostituição. Queridos, tudo isso tem uma simbologia. E ela pode ser aplicada nos nossos dias perfeitamente. É o sistema que estamos vivendo, que está se prostituindo. Uma vez que a vontade de Deus ela é deixada de lado, uma vez que o princípio, o caráter de Deus é deixado de lado, uma vez que as leis que estão regendo as nações, elas estão isentas da vontade do Senhor, soa como prostituição aos olhos de Deus, porque Deus é o Criador de tudo. É Deus que dá a água, é Deus que dá o oxigênio, é Deus que dá o dia e a noite a todas as pessoas. É Deus que dá a chuva, é Deus que fertiliza a terra. É Deus que dá o alimento. De nada adianta o homem trabalhar a terra se Deus não permitir que o alimento venha a florescer.
Tudo é de Deus e para Deus. Tudo foi feito para glorificar o nome do Senhor. Mas o homem se distanciou. O homem se desviou. E numa linguagem bíblica, dentro desse texto, o homem se prostituiu. Casou com pessoas estrangeiras. Adora deuses estrangeiros. Adora ídolos. E esquece do Senhor. O muito que fazem é misturar o cristianismo, a religião que Deus deu, com outras que o homem criou. Isso já é comum e normal nós vermos na sociedade. O cristianismo equiparado, estando no mesmo patamar de filosofias de outras religiões. Como se fosse mais uma opção entre tantas. E isso é defendido por muitas pessoas, que o cristianismo é uma filosofia de vida, assim como outras religiões também têm as suas filosofias de vida. Mas isto é um grande erro. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não se equipara a com nenhum outro, entre aspas, deuses que existem por aí. Ele é soberano, ele é único, imortal, eterno, infinito e tantos outros adjetivos que nós pudéssemos colocar aqui nessa tarde. Ele não tem início e não tem fim. Ele é todas as coisas. Ele não se rebaixa no sentido de se equiparar a outros supostos deuses que existem por aí. Porque para tudo hoje se tem um Deus. Para a chuva se tem um Deus. Para a natureza se tem outro Deus. Para o trovão se tem outro Deus. Para a luz se tem outro Deus. Para as trevas se tem outro Deus. E assim vão se categorizando as coisas. Como se cada um ou cada uma fossem sustentada por um Deus. Deus disso, Deus daquilo, Deus disso, Deus daquilo. Mas a palavra do Senhor, e esta nós precisamos ter o conhecimento. Porque o texto de Oséias vai dizer: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Esse texto está em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Queridos, nós precisamos ter conhecimento da lei do Senhor. Nós precisamos ter conhecimento da palavra do Senhor. Ela nos dá o norte para a gente caminhar. Ela nos dá a direção para a gente continuar dando passos. Infeliz do homem que não tem o conhecimento da palavra do Senhor. Infeliz daquele que aboliu da sua vida o conhecimento do Senhor. Então, por falta de conhecimento, se acredita em qualquer coisa. E aí tem um mercado, um shopping de sugestão ou sugestões, um mercado de sugestões, de variedades, de deuses, de religiões, de filosofias, que prometem isso, que asseguram aquilo, que defendem isto. E esquece-se do Deus que criou todas as coisas. Oséias chama atenção. Oséias chama atenção porque o povo facilitou. O povo buscou uma alternativa para tentar resolver os seus problemas. Enquanto isso, as autoridades também se prostituíram. Veja o que diz o texto. Os sacerdotes se corromperam, os profetas, os governantes políticos. Ou seja, os líderes de Israel se desviaram. Oséias 5:1. Vamos ver o que diz o texto. 5:1 de Oséias. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel,
e escutai a casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que foste um laço para Mispa, e rede estendida sobre o Tabor. Os transviados têm descido até ao profundo na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Os sacerdotes, aqueles que tinham a incumbência de ministrar a palavra, de ensinar a palavra, se desviaram, e junto com eles, todo o povo se desviou. Você consegue fazer uma ligação com os nossos dias? Líderes que se levantam dizendo, aqui você tem a resposta. Líderes que se levantam e dizem, é aqui o lugar onde Deus fala. Líderes que se levantam e dizem, Deus falou comigo neste dia. Eu sou o profeta do Senhor. Ao invés de levar as pessoas a confiar em Jesus Cristo, atraem as pessoas para si próprios. São glorificados. São ostentados por este povo, que está sofrendo, que está padecendo. Porque a mensagem não está sendo direcionada para o Senhor, e sim para esses tais. Então Oséias fala com o povo, Oséias fala com os sacerdotes. Oséias fala com os profetas, aqueles que pregam a palavra. Oséias 4, versículo 5. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei tua mãe. Quantos que estão dizendo, sou profeta do Senhor, abrem a palavra de Deus, e até leiam os versículos bíblicos, mas o conteúdo das suas mensagens são distorcidas, levando o povo para um caminho que não tem um norte, um caminho que não tem um fim, um caminho que não leva a lugar nenhum, uma estrada sem saída. Quantos são bons para falar, inteligentes, para elaborar palavras que possam convencer as pessoas a fazer uma série de coisas, mas que no fundo não levam as pessoas a ter um encontro pessoal com o Senhor. E quando as pessoas não têm um encontro pessoal com o Senhor, não se consegue resolver todas as coisas. Você pode resolver algumas coisas, é possível sim, mas o principal, que é mudar coração, mudar mentalidade, converter vidas, me desculpa você que se sente um profeta, você não tem esse poder, você não tem essa autoridade de mudar ninguém, porque só pode mudar um coração o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele precisa ser apresentado às pessoas. É óbvio que o Espírito Santo de Deus não está preso a uma pregação ou uma mensagem nossa. Fica tranquilo. O Espírito Santo de Deus não está preso a uma mensagem que você possa falar. Mas é certo que quando alguém é levantado por Deus, ele é levantado para falar aquilo que o Espírito Santo ordena que ele fale. Uma vez que ele não leva a mensagem sólida do Senhor, ele não está cumprindo a sua missão de profeta. Pode ungir, pode fazer milagre, pode ser famoso. Essas não são credenciais que garantam o êxito na missão que ele recebeu. Porque a credencial que garante a missão que ele recebeu de Cristo é a fidelidade no anúncio da palavra do Senhor. E nesse quesito, há muitos profetas que estão falando bobeira, palavras ao vento. E infelizmente, há muitos que o seguem.
e o seguem para lugar nenhum. Porque Deus não põe em risco a sua palavra. A sua palavra é eficaz, poderosa, e não se deixa e não se submete a falácias de pessoas que não têm o seu espírito. Mas não é só isso. Por incrível que pareça, meu querido, Israel tinha os seus governantes políticos. E eles também não estavam submissos à vontade do Senhor. Veja, versículo 10, capítulo 5. Os príncipes de Judá são como os que transpassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Esses príncipes que cuidavam do reino, que cuidavam da parte civil, política. Porque, meu querido, não pense que aquelas tribos, que aqueles povos não tinham suas leis políticas. Eles tinham obrigações, deveres e obrigações. Tinham lei civil para reger aquela nação, aquele povo. Mas seus príncipes não estavam conectados com a palavra do Senhor. E o texto vai dizer que Deus vai derramar sobre eles o furor sobre eles. A gente olha para o nosso cenário político e a gente nunca imaginou que essas pessoas deveriam usar como vara, como centro, como coluna dos seus mandatos, a justiça de Deus, a igualdade. É interessante, meus irmãos, mas a nossa política está corrompida, sim ou não? Esses políticos que são escolhidos pelo povo deveria representar o povo, ou não? Ou eu estou equivocado? Ou quando se trata de religião e de cristianismo e de povo de Deus, política está fora desse processo? Será que política não está envolvida na nossa religião? Na nossa fé? Será que o povo de Deus não precisa então? Ou nós estamos totalmente alheios a essa realidade? Porque na verdade, nós que somos pessoas que levantamos para trabalhar, que estudamos, que queremos melhorar a nossa vida, nós temos direitos adquiridos no Congresso. Direito a um salário, direito a férias. Você que é mãe, quando fica grávida e tem seu neném, você não tem respaldado pela lei um determinado tempo para ficar na tua casa com teu filho. Você que é o pai de uma criança, não tem alguns dias que a lei te respalda para você ficar na sua casa. Isto é correto. Isto é lei e nós estamos inseridos nela. Você acha que se tirar todos esses benefícios, você vai aceitar? Não, porque é injusto. Ou seja, são princípios cristãos, porque tem justiça nisso. Então as leis, e olha que elas estão para serem mudadas. Muitas leis que regem a nação e o Estado, já em muitos países já foram mudadas, e esse princípio cristão foi tirado. Então o caráter, a moral, o que rege o nosso Estado, existem princípios cristãos que estão nessas leis que foram elaboradas, direitos garantidos. Às vezes ficamos alheios, somos cristãos, eu estou na igreja, eu não quero saber de política, eu não quero votar em ninguém, isso não tem nada a ver comigo, eu sou cristão. Quem falou que não tem a ver com você? É por isso que nós estamos numa sociedade totalmente distante de Deus, porque cada vez mais aqueles que são chamados a estar envolvidos nisso, não estão. E muitos que são colocados ali porque tem essa referência cristã, aos poucos se prostituem, politicamente falando, espiritualmente falando, deixam seus princípios cristãos para se venderem ao sistema corrupto.
por troca de favores, por seus benefícios próprios. E o Brasil está cheio disso, infelizmente. Então nós precisamos entender, se você quer ser um político, se você é um cristão e tem esse chamado, essa vocação política, saiba que isso é de Deus. Desde que levado a bom termo, Deus te abençoará. No caso desse contexto da profecia de Oséias, os políticos tinham se prostituído, se vendido ao sistema, provavelmente adoravam outros deuses, corriam atrás de outros povos. Se não casavam, também não impediam que a nação, o povo de Deus, se misturasse com outros povos. Coisa que Deus abominou. Então o texto fala dos políticos também, esses príncipes. Porque a falta de confiança em Deus também se manifestou pela prontidão de todos esses a fazer alianças estrangeiras para resolver os seus conflitos, em vez de confiar no Deus soberano que prometeu protegê-los. Olha só a exortação que Deus dá nessa panorâmica do livro de Oséias. Eu poderia parar por aqui, e é pesado tudo isso. Mas eu preciso dizer que o nosso Deus, Ele abriu uma porta de esperança para aquela geração, mas também para nós. A mensagem de julgamento de Oséias abre caminho a uma nota de esperança para o futuro. E talvez uma das passagens mais profundas desse livro, Oséias escreve o conflito interno de Deus com relação ao seu povo. Oséias 11, 8 a 9. Veja o texto. Diz o texto: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Adma? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Irmãos, o contexto destas pessoas, desse povo, é um contexto triste, de idolatria, de união, de misticismo. Se não abandonavam totalmente Deus, misturavam os preceitos de Deus com os preceitos dos deuses e ídolos e os cultos que haviam naquele tempo. E as prostituições, literalmente falando, e a prostituição espiritual. É diferente do nosso tempo, meus queridos? Você consegue dizer que é diferente do nosso momento que estamos vivendo no mundo? Não é. Não é. Se vendem novamente, correm atrás de ídolos todos novamente, se prostituem e abandonam o Senhor. Mas Deus abriu uma porta de esperança. Em nossos dias podemos com toda certeza dizer que é Jesus Cristo. Ele é a porta de esperança. Da mesma forma que Deus não deixará o seu povo sob julgamento no exílio para sempre, Ele fará Israel experimentar um segundo êxodo. Mas no fim, o Senhor irá curar Israel das feridas causadas pela desobediência e restabelecerá seus filhos na terra. Talvez nós vivamos num contexto bem semelhante dentro do raciocínio desta panorâmica que fizemos. Mas há uma esperança. Há uma esperança para mim e para você que está ouvindo nesta noite o programa. Há uma esperança e ela se chama Jesus Cristo.
que veio, e com todas as nossas fragilidades, Ele trouxe na sua própria carne. E com exceção do pecado, Ele também sofreu as agruras do nosso tempo. E venceu pela obediência. E morreu uma morte de cruz. Porque precisava passar pela cruz todo aquele que era considerado maldito. Todo maldito era morto no madeiro. E Cristo, que nem por um momento pecou, mas foi tido como maldito, para representar a mim e a você, para advogar a nossa causa, Ele morreu na cruz. O pecado nos torna malditos, meus irmãos. E Cristo foi o meu e o seu representante. Por isso, eu quero dizer para você, existe um advogado que está pronto a advogar a sua causa, que está pronto a ser aquele que vai te justificar. Talvez você diga para mim hoje, mas Rodolfo, eu vivo uma vida totalmente imoral, eu sou desonesto, eu sou até mesmo criminoso, eu já matei, eu já roubei, já prostituí, já vendi meu corpo, já comprei o corpo de alguém para ter prazer, já me droguei, já fiz coisas que você nunca vai imaginar, meu querido. Eu digo para você, meu irmão, Jesus quer ser o advogado, Jesus quer justificar a sua vida. Faça um exame de consciência, peça para Deus entrar no seu coração, peça para o Espírito Santo constranger, te levar a um arrependimento, peça a compaixão de Cristo, porque o que estou dizendo para você, meu querido, é algo que é o único jeito para você mudar. É a única maneira de você obter o céu. É dessa forma. É pedindo, clamando a misericórdia do Senhor. Pedindo para que Ele te venha convencer do pecado. Para que Ele venha te perdoar. Para que Ele venha contristar o seu coração. E você possa, através do trabalhar do Espírito Santo, se arrepender dos seus pecados. Então o Espírito Santo te fará uma nova pessoa. E você será novo, nova. Esse é o plano de futuro que Deus tem para mim e para você. Não deixe para amanhã, meu querido. Não faça suas contas dizendo, não, ainda tenho que fazer isso, longe de Deus. Você não tem certeza. Nós não temos certeza do daqui a pouco. Nós não temos certeza do amanhã. Porque isso não nos pertence, meu irmão. O que pertence para você, se é que pertence a mim e a você, é o agora. É esse momento. E esse momento nós podemos clamar. E esse momento nós podemos suplicar que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor nos dê a graça do arrependimento. Que o Senhor nos leve a uma contrição. Que o Senhor nos leve aos pés da cruz. Porque ali, aos pés da cruz, foi ali que Ele advogou por completo e por inteiro as nossas causas. Sabe, meu irmão, quando você pede para Jesus que Ele possa te convencer, quando você clama ao Espírito Santo, que Ele possa trabalhar no seu coração. Não é que Jesus vai morrer por você e preparar um plano para poder te salvar. Esse plano já está consumado. Aleluia. Esse plano já está consumado. Está pronto para começar a atuar na sua vida. O que eu te peço, Pai,
que venha nesses corações agora convencê-los do pecado e trabalhar em cada alma, em cada vida, para justificá-las. Em nome de Jesus que eu entrego todo esse momento. Que seja para a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. No ar, programa O Poder da Palavra.